Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para que nós, profissionais da estética e das terapias, possamos orientar adequadamente os nossos clientes e usar as informações também para nós termos sempre muito boa saúde. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre a ingestão de líquidos e a beleza. Lembrando que o nosso tema sempre está voltado para a estética integrativa, porque eu acredito que uma estética, uma beleza externa, está totalmente ligada a uma beleza interna. Então vamos lá. Por que ingerir água? Olha, o nosso corpo humano é formado de 60 a 70% de água. Isso a gente aprende lá na escola, nos primeiros anos, quando a gente começa a estudar biologia. Só que essa água a gente vai perdendo ao longo do dia, seja através do suor, da saliva, da urina, das fezes, né? Nós precisamos dessa água para formar o suco gástrico, para fazer a digestão, e até mesmo na respiração a gente perde água. Basta a gente respirar na frente de um espelho, que a gente vê ali, né, que é a hora que a nossa respiração bate ali no espelho, se transforma em água. Então, a gente está perdendo água o tempo todo. Então, nós precisamos nos hidratar, tomar líquidos. Por quê? Porque nós precisamos manter o nosso organismo em equilíbrio. Então, se é para ter entre 60% e 70% de água, que é a necessidade do nosso corpo funcionar de uma forma adequada, se nós vamos perdendo essa água ao longo do dia e a gente não repõe, nós vamos ficar em desequilíbrio. Quais então são as funções da água no nosso corpo? Nós vamos falar aqui de coisas bem importantes que a água vai fazer para nós. Então, hidratar. O que é o hidratar? Então, primeiro é repor aquela água dos 60% a 70% que a gente tem que manter no nosso organismo. E é só lembrar que quando a gente não toma líquido e a pele nossa fica desidratada, né, nós vamos provocar aí já um início de um envelhecimento. Imagine que isso não vai acontecer só a nível de pele. Todo o nosso organismo vai sofrer quando a gente não está devidamente hidratado. Então, nós precisamos repor o tempo todo essa água que o nosso organismo vai perdendo no dia a dia. A água também é responsável por nutrir o nosso organismo como um todo, não só a pele, vai nutrir todo o nosso organismo. E já a gente vai entender por quê. E olha só, ela também é responsável por desintoxicar o nosso organismo. E a gente nunca ouviu falar tanto em necessidade de detox como a gente tem ouvido falar agora, principalmente porque a gente tem ingerido muitos produtos inadequados, muitos alimentos com agrotóxicos, enfim, a gente está exposto a muitas coisas que estão intoxicando o nosso organismo. E a água ajuda nesse processo de desintoxicação. Então, para mostrar para vocês aí um pouco sobre as funções da água, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Olha só por que eu preciso ingerir água, gente. Por que eu preciso fazer essa ingestão de água todos os dias, tá? E nós já daqui a pouquinho vamos falar em quantidade e em quais os horários que é mais adequado de tomar a água. A nossa saliva, que é super importante para diluir o alimento, pois a nossa digestão já começa aqui na boca, né? Então, ela vai ajudar a diluir o alimento, vai ajudar no processo da digestão, vai nos proteger contra bactérias e vai umedecer a nossa boca. E olha só, 99% da saliva é composta de água. Nós também, no processo digestório, nós precisamos do suco gástrico, que é ele, então, que está lá no estômago, que vai ajudar todo esse processo para digerir o alimento. E nós temos que produzir 3 litros de suco gástrico todos os dias. E ele vai precisar de água, né, o organismo, para produzir todo esse suco gástrico. Para ter uma ideia,
O nosso processo de digestão completo, ele consome em torno de 10 litros de água. Claro que uma grande parte dessa é reabsorvida pelo organismo, e uma parte, então, também vai ficar lá para ajudar na liberação aí do bolo fecal. Por isso tem muitas pessoas que acabam tendo constipação, o intestino não funciona adequadamente, porque não ingerem água. Então, tem pessoas que falam assim, eu só vou no banheiro 2 vezes por semana, um dia sim, um dia não. E é fundamental para a nossa saúde e para a nossa beleza que o nosso intestino funcione todos os dias. Então, para eu ter um sistema digestório funcionando perfeitamente, eu preciso de água. Agora vamos falar um pouquinho do sistema circulatório. Veja que eu vou falar só desses dois sistemas, porque eu tenho certeza que com esse conteúdo vocês vão se convencer da necessidade de tomar água e também convencer os seus clientes. Olha só, o sistema circulatório. Então, nós temos lá o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Nós temos de sangue 8% do nosso peso corporal. Então, quer dizer que um adulto, ele vai ter, né? Ele vai ter no organismo de 4 a 6 litros em média de sangue. E o sangue, então, ele é formado de plasma, de hemácias, leucócitos e plaquetas. Sendo que o plasma é a parte líquida do sangue, tá? E ele corresponde a 50% do sangue. E o plasma é composto de 90% de água. Então, veja a quantidade de água que a gente precisa ter para ver a produção de sangue, tá? E a linfa, que faz parte, então, do sistema linfático, nosso organismo precisa produzir de 2 a 3 litros por dia. E a linfa se assemelha ao plasma sanguíneo, ou seja, necessita de muita água para que haja a produção dessa linfa. Então, veja, só com o sistema digestório e circulatório a gente entende da importância da água. Por quê? Porque dentro disso nós estamos definindo aqui quais são as funções da água que eu falei lá no começo. Então, hidratação do organismo, manter aquele equilíbrio de 60% a 70% de água no organismo. Aí nós temos lá a parte da nutrição e a parte, então, da eliminação ou da detoxificação. Agora, sabemos, então, né, não tem o que discutir, que é importantíssimo, é inegociável a gente não tomar água. Temos que tomar água. Só que a gente ouve falar assim, precisa tomar água, mas quanto? Então, vamos agora ver quanto que eu preciso de água, quanto que cada um de nós precisa de água. E é muito legal, porque a gente coloca lá na nossa anamnese, pergunta para a cliente assim, quanto de água você toma todos os dias? Quantos copos de água você toma todo dia? Aí ela fala o que falar, a gente acaba não interferindo naquela quantidade. A gente às vezes fala, precisa tomar muita água, mas poucas vezes a gente coloca ali na nossa orientação cosmética a quantidade necessária, a quantidade certa para aquela pessoa. Então tem que ser para aquela pessoa e não ficar no genérico. Então, uma pessoa precisa, por quilo, ela precisa de 35 ml de água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso da pessoa e vou multiplicar por 35. Então, vamos pensar, uma pessoa de 50 quilos, eu vou pegar os 50 vezes 35, vai dar 1.750. Ou seja, essa pessoa vai precisar de 1 litro mais 750 ml de água por dia. Se você tiver uma medida de copo, você pode até dividir esse 1.750 e já passar para sua cliente quantos copos daquele tamanho ela vai precisar tomar todos os dias. Uma pessoa, por exemplo, de 66 quilos, você pega os 66, multiplica por 35, e ela vai precisar, então, de 2 litros mais 310 ml de água todos os dias. Vamos ver aqui qual é a melhor hora para tomar essa água, tá ok?
Então, a melhor hora é acordando de manhã, tá certo? E tomando ao longo do dia. Mas vamos dizer assim, quais não são as boas horas para a gente tomar água? Primeiro, durante as refeições, tá? Lembra que eu falei que o organismo ele produz o suco gástrico, que é importantíssimo para fazer a nossa digestão? Se eu tomar líquidos durante a refeição, qualquer líquido, eu vou estar diluindo esse suco gástrico e vou estar dificultando essa digestão, prejudicando a digestão. Então, eu vou tomar 1 hora antes da refeição, 1 hora depois. E no máximo até umas 20 horas, para evitar ficar acordando à noite para ir no banheiro, porque isso também vai prejudicar o sono. Você ajuda numa coisa, tomando a água, mas vai prejudicar no sono. Espero que tenha sido útil e vamos então aí fazer uma campanha de orientação para as pessoas do porquê tomar água, o quanto tomar de água e em que horas do dia nós podemos tomar a água. Um grande abraço.